Bom, esse trabalho foi titulado como a influência da motivação e do tempo de familiarização na memória de reconhecimento, no estudo translacional em primatas, e foi orientado pela professora Marília Barros, do Departamento de Farmácia. Bom, a memória de reconhecimento consiste na capacidade em que um indivíduo tem de discriminar um estímulo previamente visto de um estímulo novo no seu ambiente. E uma forma de acessar esse tipo de memória é através do teste de reconhecimento espontâneo de objetos. Esse teste baseia-se na preferência natural que os animais têm de explorar estímulos novos e no seu comportamento exploratório espontâneo. É um teste simples, mas que pode ser influenciado por alguns fatores, como o tempo de contato inicial aos objetos e a motivação, ou seja, entre o período em que o animal é inicialmente familiarizado aos objetos e na sua motivação para realizar essa tarefa. Dessa forma, o objetivo desse trabalho foi comparar o desempenho de macacos prego no teste de Hell, utilizando dois intervalos de familiarização, um de 10 e um de 20 minutos. E como uma forma de obter um indicativo de motivação, nós correlacionamos a exploração total dos objetos com o desempenho dos animais. Bom, foram utilizados 8 macacos pregos, sendo 4 machos e 4 fêmeas, e cada sujeito foi inicialmente submetido a uma sessão diária de habituação de 10 minutos por 4 dias consecutivos. 24 horas após a última sessão de habituação, esses animais eles foram submetidos 2 vezes ao teste de Hell, com um intervalo de 4 dias. Cada teste, houve uma sessão treino em que os animais eles foram expostos a 2 objetos neutros idênticos por 10 ou 20 minutos, dependendo do tempo de familiarização empregado, e aí eles puderam explorar esses objetos. 30 minutos após a sessão treino, eles foram submetidos a uma sessão teste, e nessa sessão teste eles foram expostos também a 2 objetos, só que dessa vez um dos objetos vistos na sessão treino foi submetido a um outro objeto completamente novo e desconhecido pelo animal. Foi calculado um índice de discriminação, que consistiu no tempo explorando o objeto novo menos o tempo explorando o objeto familiar dividido pelo tempo de exploração total. E um índice positivo maior que 0 foi utilizado como parâmetro de memória de reconhecimento. Bom, nós vimos que independente do tempo de familiarização de 10 ou 20 minutos, os animais eles exploraram mais do objeto novo em relação ao objeto familiar, e não houve uma diferença entre o índice de discriminação para cada tempo de familiarização empregado. Também não houve uma diferença entre as sessões treino e teste, ou entre os períodos de familiarização para a atividade locomotora e para a exploração total dos objetos. Nós também observamos que os animais eles tiveram um padrão comportamental de exploração total e atividade locomotora ao longo de toda a sessão de 20 minutos, ou seja, eles não se locomoveram, exploraram mais os objetos nos primeiros ou nos últimos 10 minutos. Também, quando a gente comparou esses mesmos parâmetros comportamentais, considerando toda a sessão de 10 minutos com toda a sessão de 20 minutos, também não houve uma diferença para esses padrões, para esses comportamentos. Quando a gente considerou a sequência cronológica do teste de Hell, ou seja, independente se o animal ele foi inicialmente familiarizado com 10 ou 20 minutos, também não houve uma diferença entre essa sequência, entre o primeiro e o segundo teste de Hell, nem entre as sessões treino e teste. Bom, o que a gente chegou de conclusão com esses resultados? O tempo de familiarização, seja ele de 10 ou 20 minutos, não influenciou na memória de reconhecimento dos macacos pregos nesse teste, porque, independente do tempo de familiarização empregado, eles exploraram mais o objeto novo em relação ao familiar. Além disso, aumentar o tempo de familiarização não necessariamente resultou em uma melhora do desempenho dos animais no teste. A motivação ela também não foi influenciada, seja por exposições repetidas ou por aumento do período de familiarização, como nós vimos nos resultados. A exploração total dos animais foi mantida, mesmo exposto 2 vezes ao teste de Hell, e durante toda a sessão de 20 minutos. Não foi mostrado nos resultados também, mas não houve uma correlação entre o índice de discriminação entre a exploração dos objetos na sessão treino e na atividade locomotora durante a sessão teste. Dessa forma, a gente concluiu que esses resultados eles reforçam o uso do macaco prego como modelo translacional para o estudo da memória e também reforça a robustez desse teste como uma tarefa versátil que pode ser utilizada em diferentes espécies, incluindo primatas não humanos. Obrigado.